Depois desse estudo que fizemos sobre o protocolo I2C, vamos agora ver quais recursos o MSP 430 nos oferece para trabalhar com esse protocolo. Vamos então mudar aqui para o PowerPoint. Então estamos no tema 10 e esse é o assunto 3. Então o SCI, vamos ver o que é o SCI no modo I2C. Perfeito? Se vocês prestarem as minhas duas videoaulas anteriores, em vez de I2C aqui, estava timer, né? Aproveitei as transparências e esqueci de alterar. Mas nada que seja grave, né? Então vamos lá. Vamos então ver o que o MSP 430 nos oferece para trabalharmos com I2C. Ele constrói tudo que é porta serial usando um hardware que ele chama de USCI, que é Universal Serial Communication Interface, USCI. O USCI atende a vários modos de comunicação serial. Elas são levemente diferentes, ou seja, cada USCI pode atender a diferentes modos de comunicação. Cada USCI diferente é numerada com uma letra. Exemplo, nós temos a USCI A, o USCI B, poderíamos ter o USCI C, não sei, e aí vai. E USCIs idênticas são numeradas com números. Então nós temos o SCI A0, o SCI A1 e etc. Perfeito? Então no MSP 430, o F5529, que é o nosso caso, nós temos duas USCI do tipo A e duas USCI do tipo B. As do A são numeradas A0 e A1 e B, B0 e B1, né? A do tipo A pode trabalhar como UART, com recurso de detecção de baud rate, pode trabalhar com um protocolo infravermelho chamado IRDA, já está entrando em desuso, nós não vamos estudar isso, e pode trabalhar com o modo SPI síncrono, então SIA. E a B? A B pode trabalhar com I2C, aqui está o nosso interesse, né? Então o SIB vai trabalhar com I2C e também com SPI. Então nessas nossas aulas de I2C, nós sempre usaremos a USI B0 ou B1. Temos duas unidades, perfeito? Bom, a USI que atende ao SIB, né, que atende ao I2C, ele cumpre com o protocolo versão 2.1 da Philips. Trabalha com modo de endereçamento de 7 ou de 10 bits. Nós vamos sempre usar modo de 7 bits de endereços. Atende a chamada geral, também não vai ser o nosso caso. Consegue realizar start, stop, isso é o mínimo que se espera, né? Consegue também realizar o start repetido, que aqui eu abreviei como restart. Pode trabalhar no modo multimestre, como transmissor ou com receptor. Pode trabalhar como escravo, transmissor ou receptor. Atende as velocidades 100K e 400K, ou seja, o modo standard e modo fast. E a frequência da linha SL, que é o clock, é programável quando a nossa USI é a mestre. E foi projetado para modo de baixo consumo. E quando está no modo de baixo consumo, o escravo pode acordar com a chegada de um start. Ok? Bom, então vamos lá. Continuando. Como é que eu seleciono, caso eu seja o mestre, como é que eu seleciono a minha frequência de relógio? A SCL. Bom, reparem que esse transistor de saída só vai ser ativado se eu for o mestre. Então esse bitzinho aqui é o que me especifica que sou mestre. Veja bem que seguimos nossa representação. Todos os retângulos verdes com bordas arredondadas são bits que o usuário consegue configurar. Perfeito? Então vamos lá. Então ele é mestre, então consigo dar saída ao relógio. Temos aqui um divisor que eu programo com o BRW. E aqui seleciono qual fonte do relógio eu vou usar. Qual vai ser meu relógio base. Qual vai ser meu BR-CLK. Eu tenho uma entrada 0, que é o C1 CLK, que não está disponível no 5529, então não temos essa entrada disponível. Temos então, para gerar o baud rate do I2C, falei errado, né? Para gerar a frequência relógio do I2C, nós temos o A-clock e o SM-clock. Inclusive o SM-clock consumindo duas portas desse multiplexador aqui, perfeito? E que mais que falta? Falta agora a máquina responsável por transmitir ou receber dados. Então, voltando um pouquinho, repararam que aqui a linha SL e a linha SDA está aqui. Transistorzinho de saída.
De importante aqui nós temos o buffer de transmissão e o buffer de recepção. Então toda vez que eu escrevo no buffer de transmissão, o que eu escrevi é copiado para cá e começa a ser enviado bit a bit pelas linhas de dados, claro, com o clock pulsando da forma correta. E se eu sou o receptor, se eu estou recebendo alguma coisa, os bits vão entrando por aqui e vão sendo montados. Uma vez montado um byte inteiro, ele é copiado para o RxBuff. Ok? Muito importante, toda vez que chega um byte, eu tenho um RxFG que vai para 1. É o bit que indica que chegou um byte. Gravar o nome RxFG. Toda vez que terminou uma transmissão que eu posso escrever no buffer de transmissão, o TXFG vai para 1. Então tem dois caras muito importantes, RxFG, TXFG. TXFG me indica que eu posso mandar mais um byte. RxFG me indica que eu tenho que ler porque chegou um byte. Perfeito? Aqui eu coloco, nesse pedaço aqui, eu posso colocar o endereço do escravo que eu quero acessar. No caso de eu ser mestre, configuro ele se eu quero 7 ou 10 bits, vou deixar 10 bits aqui. E no caso de eu ter meu próprio endereço, aqui eu coloco meu próprio endereço. Perfeito? Então essa aqui é a unidade de transmissão e recepção que conhece a linha SL, né? Porque é o clock do I2C. Perfeito? Dê uma olhada com calma nessas duas figuras, elas são bem simples. Bom, inicialização da USCI, olha aqui também está errada, né? Minha maldita mania de copiar. Vamos lá. Inicialização ISCI I2C. Olha aqui para ficar bonitinho. Ok? Então vamos lá. Foi? Não foi? Ah, agora foi. Inicialização na USCI no modo I2C. Primeira coisa que eu faço, eu reseto a minha USCI. Eu faço isso ativando um determinado bit que se chama RST. O CSWRST. Então isso aqui eu ativo o reset da minha USCI. Então ela fica paradona, fica congelada. E aí então, ativado o reset, eu configuro todos os registradores da forma como eu quero. Configuro as portas que vão transmitir e receber dados. E retiro o reset. A partir daí a minha USCI está pronta para ser usada. E se for o caso, eu posso habilitar as interrupções que eu vou utilizar. Perfeito? A nossa videoaula de hoje é um pouquinho pesadinha, né? Estou só citando conceitos, nenhuma prática, nada. E vou puxar um pouquinho mais da paciência de vocês. Vou mostrar todos os registradores da USCI, no caso da USCI B. É meio aborrecido, mas isso vai me ajudar muito na próxima aula, na próxima videoaula, porque eu vou poder falar de coisas que você já viu, senão eu vou ficar citando bits em vazio. Então vamos lá. Esses aqui são os registradores da minha USCI, no modo I2C, claro. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui o de controle, que seleciona a velocidade de transmissão, on address, ou seja, aqui é meu endereço. Aqui é o endereço do escravo que eu quero acessar. Aqui é de sinalização. E aqui é o que me indica qual das possíveis interrupções aconteceu. Estão lembrados? Eu tenho somente uma interrupção para a I2C. E, no entanto, tem várias fontes de interrupção. Vamos ver. Muitos desses registradores são acessados em porções de 8 bits, com esses nomes aqui. Por exemplo, o controle, que é 16 bits, é acessado como CTL0 e CTL1. Aqui nós acessamos também como IE e IFG. Já estão desconfiando o que é o IFG e o que é IA, né? IE, desculpe. Olha aqui o buffer de recepção, olha aqui o buffer de transmissão. São dois registradores de 8 bits. Ok? Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Então o de controle 0. São 16 bits dividido em dois registradores de 8. Vamos olhar primeiro o CTL0. Se eu pedisse para vocês programarem a USCI B 01, né, esse X aqui representa 01, para trabalhar com o I2C, como é que vocês inicializariam todos esses registradores? Vamos tentar adivinhar? O bit 0, que se chama o C-Sync, vocês programariam ele para 0 ou 1? Claro, 1, né? É síncrono, é I2C, tem relógio, então é síncrono.
O modo. Temos aqui 4 opções. Quais vocês escolheriam? Se é para usar I2C, modo 3. Tranquilo. Aqui, eu vou ser escravo ou mestre. Se eu vou ser escravo, eu ponho 0. Se eu vou ser mestre, eu ponho 1. No caso, vamos imaginar 1 aqui sendo mestre. É mais fácil pensar. Vou seguir o protocolo multimestre? Não. Vou ser o único mestre. Então, põe 0, simples. Não tem confusão nenhuma aqui. O endereço do escravo, eu vou especificá-lo em 7 bits ou... Aqui é 10 bits, né? Outro erro, opa! 10 bits aqui. 10 bits aqui. Salvando. Voltando. Então, vamos lá. Vou... Sendo perfeccionista, né? Aqui, pronto. Então, vamos lá. O endereço do escravo vai ser em 7 ou 10 bits. Vamos deixar sempre 0, que é 7 bits. E o meu próprio endereço, 7 ou 10 bits. Vamos deixar 0, que é 7 bits. Ou seja, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 1 aqui para ser mestre, 3 aqui para ser I2C e 1 aqui para ser síncrono. Ok? Controle 0 já vimos, é fácil. E o controle 1? Aqui tem algumas coisas. O reset aqui. Na verdade, eu habilito esse bit em 1, resetei a unidade, venho para cá, programa a moçada toda, e aí retiro o reset e vou controlar o restante aqui. Esse registrador é muito interessante. Por aqui eu envio os comandos para a minha unidade, o SCI, que vai gerar o I2C. Toda vez que eu coloco esse bit em 1, ele gera o start. Então, por aqui eu peço para a unidade, gera start. Ela gera start e puxa esse bit para 0. Se eu quiser gerar o stop, basta colocar 1 aqui. Ela gera o stop e puxa o bit para 0. NAC. Se eu estou recebendo dados, eu posso falar o seguinte, ao ativar esse bit. Termine de receber o dado e envie um não acknowledge. Se eu deixar em 0, ele fica enviando um acknowledge para cada dado que chega. Aqui eu defino se eu vou transmitir ou receber. Se eu sou mestre e transmissor, eu vou colocar 1 aqui para transmitir. Se eu sou mestre, mas quero ler meu escravo, eu vou colocar 0 aqui para receber. E aqui eu indico quem vai ser usado para gerar meu relógio, o A-clock ou o semi-clock. Então aqui muito tranquilo, né? Comando para gerar start, comando para gerar stop, autorização para gerar acknowledge ou não acknowledge, e acabou, se eu sou transmissor ou receptor. Continuando, esse aqui é o divisor. Por aqui eu especifico a taxa a frequência da linha SL quando eu sou mestre. Vamos por um exemplo, se eu quero trabalhar como mestre, né, em 100K e tenho disponível para mim o SMClock, quanto é que eu programaria nesse divisor? Reparem que eu estou acessando ele em 16 bits. É só dividir, né, o SMClock, 1.048.576 por 100.000, né, que é o 100K. Dá 10,49. Vou arredondar para 11, né, porque se eu arredondar para 10 eu vou ultrapassar o limite de 100K. Então eu arredondo para 11, eu vou ficar pertinho de 100K, mais um pouquinho abaixo. Então é muito fácil programar esse registrador para indicar qual a frequência do meu relógio. Continuando. Esse aqui me dá alguma informação do meu I2C. Me indica que se o barramento I2C está inativo, se eu posso usar ou se ele está ocupado. Aqui indica se houve uma chamada geral. Nós não vamos atender esse caso, mas eu posso perguntar se houve ou não. E aqui eu posso descobrir se a linha SCL está presa em nível baixo. E eu lembro que o escravo, quando recebe, ele pode também segurar a linha SL em nível baixo para atrasar um pouquinho, para dar maior tempo na sua aceitação de bits, ok? Então, por aqui, caso eu desconfie de alguma coisa, eu posso ler o estado da linha SCL. Então, de status, por aqui eu leio 3 informações do meu barramento I2C. Aqui é o buffer de recepção, aqui o buffer de transmissão. Muito bem, o buffer de recepção. Toda vez que ele monta e tem um byte pronto para você ler, esse bit UCRXFG vai para 1. Quando você faz a leitura, ele volta para 0. Então, o CRXFG indo para 1 tem um byte pronto para você ler. E o buffer de transmissão? Você só pode escrever no buffer de transmissão se a flag UCTXFG estiver em 1.
Quando você escreve no buffer, ela vai automaticamente para 0 e começa a transmitir. Perfeito? Então preste atenção. O RX em FG vai para 1, indicando que tem 1 byte para ser lido. Você leu, ele volta a 0. O TX em FG diz o seguinte: estou pronto para transmitir. Você está autorizado a escrever no buffer de transmissão. Você escreve, ele vai para 0. Quando terminar a transmissão, ele volta a 1. Então, muito importante, a gente usa muito isso, TXFG e RXFG. Aqui é o caso de você especificar seu próprio endereço. Você coloca 7 ou 10 bits, vamos ver exemplos depois de escravo, aqui colocamos o nosso endereço. Aqui a autorização de responder chamada geral ou não, vamos ignorá-la. Aqui endereço do escravo, posso colocar o endereço em 7 ou 10 bits, vamos sempre usar 7 bits, como foi dito. E aqui são os flags que me dão informações. Olha aqui aqueles dois que eu martelei com vocês, o RXFG e o TXFG. Então o RXFG diz o seguinte: chegou um byte, tem que ler. Você leu, ele volta a 0. TXFG significa o seguinte: terminei a transmissão, pode mandar o próximo. Você mandou o próximo, ele volta a 0. Aqui, e se chegou um stat quando você é escravo, diz se chegou um stop se você for escravo. Aqui indica se você perdeu a arbitragem, no caso de você ser mestre. E aqui indica, no caso de recepção, você está recebendo, ou melhor, no caso de transmissão, você está transmitindo, diz se chegou, se a resposta foi um ACK ou um NACK, né? ACK uma confirmação, um NACK que é não confirmação. Então, se você está transmitindo, a cada byte que você transmite, você vem aqui e confere se foi tudo bem na sua transmissão. Nós vamos ter programas exemplos usando essa moçada toda. Eu sei que agora isso tudo vai se confundir na cabeça de vocês. É muita coisa. Por isso que eu disse que a aula é um pouquinho maçante e pesada. Muito bem, voltando ao IFG. Então isso aqui são os flags, né? Interrupt flag. Já estamos nos acostumando com esses nomes IFG. E por aqui eu autorizo uma interrupção para cada um desses casos. Interrupção no caso de receber, de transmitir, de chegar um start, chegar um stop, de perder a arbitragem ou de receber um NACK. Então posso pôr interrupções acontecendo para cada uma dessas situações. Como eu tenho somente uma posição do vetor e várias interrupções pendentes, são quantas? Várias interrupções possíveis tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um registrador IV, onde eu leio. Os valores possíveis são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se for 0, nenhuma interrupção pendente. Se for 2, é porque quem interrompeu foi o IFG. Se for 4, foi o NACK, ou melhor, o perda de arbitragem, não acknowledge, recebeu stat, recebeu stop, recebeu dado, transmitiu dado. Perfeito? Então sou obrigado a ler esse IFG para saber quem provocou a interrupção. Ok? Prioridade mais alta, prioridade mais baixa, e assim nós chegamos ao final dessa videoaula. Concordo que ela foi um pouquinho pesada, muitas informações, muitos detalhes. Essas informações vão se encaixar melhor a partir da próxima aula, da próxima videoaula e dos exemplos que vamos fazer. Agradeço então a atenção de vocês.